Boa noite para quem está ao vivo e bom dia, tarde, noite ou madrugada para quem está vendo depois. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, sou um dos autores da Sétima Chave e sou também anfitrião da iniciativa Multiverso e também da iniciativa Escrita Épica, que está unindo e fortalecendo o mercado editorial, unindo e fortalecendo autores e autoras nacionais. Mas hoje vamos falar sobre rotina de escrita. Vamos conversar sobre como você pode manter o seu ritmo de escrita, se manter produzindo, se manter escrevendo, se manter fazendo essas coisas de maneira que você não fique sofrendo de passar semanas sem escrever, para você nunca mais ficar meses sem escrever. O pessoal que está chegando, o Rafael Olive Lima e o Rafael S. Rafael, Magazine Bazar Panorama Odanê Martins, Kiyo. Boas-vindas a todos vocês, senhoras e senhores. E já vão chegando já. Me falei, qual foi assim... Há quanto tempo você não escreve? Quero ver quem está mantendo a rotina disso daqui. Gabi Sik Amp está aqui também. Comentem aqui no chat há quanto tempo vocês não escrevem. Há quanto tempo... Qual foi... Que dia que foi? Quanto dia que tem a última vez que você escreveu? Pra gente saber aqui quem tá mantendo a rotina de escrita e quem tá aí também parado, quem tá aí também encalhado na escrita, como todos já ficaram, né? E, senhoras e senhores, isso faz parte, né? Porque todos nós temos nossas vidas para cuidar, todos nós temos faculdade, trabalho, todo mundo tem o... O Rafael S. falou rotina, não ouço esse nome há anos. Jaque Machado chegou, boas-vindas, Jaque. Cara, rotina é uma coisa que eu também não sou bom em ter uma rotina na minha vida, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, quando eu quero chegar a um resultado, eu praticamente entro numa rotina, sabe? Seria meio que hipócrita eu chegar e falar, não tenho rotina nunca, né? Cara, a rotina é o que faz a gente ter constância, né, para chegar aonde a gente quer chegar, para ter essa disciplina. Eu não sou um cara disciplinado, sabe? Mas eu considero um cara que quando eu gosto de uma coisa, eu me vicio no que eu gosto. Então, eu me embarco nisso, eu pulo de cabeça. Então, seja você uma pessoa organizada, é sempre bom você conseguir administrar a sua rotina. Se você for bagunceiro como eu, você pula de cabeça naquilo que você quer fazer para garantir, sabe? Acho que todos nós temos algumas coisas que a gente gostaria de fazer todos os dias. Eu, Bernardo, por exemplo, gostaria de jogar videogame todo dia, gostaria de ver Netflix todo dia, mas eu tenho um objetivo, que é escrever e publicar meu próximo livro. Então, mas se eu consigo me viciar no Netflix, me viciar em videogame, eu também posso me viciar em algo saudável. Tem gente que vai na academia todo dia, por exemplo. Tem gente que se alimenta na mesma hora todo dia. E como que a gente pode usar isso para encaixar a escrita na nossa vida? Disso que vamos falar hoje. Show? Então, senhores, e assim, eu digo isso, cara, porque, como eu tava falando, todos nós já passamos já por isso, de ficar muito tempo sem escrever, de ficar, caraca, tô há meses sem escrever. Eu acho um absurdo. Eu infelizmente, não sofro mais disso, de ficar meses sem escrever. Mas já fiquei. Já fiquei meses sem escrever. E é curioso, porque antigamente eu ficava sem escrever e eu acabava ficando assim, estressado, sabe? Eu ficava tanto tempo sem escrever, era tantas. Eu ficava às vezes meses sem escrever, eu sentia que eu começava a ficar assim, improdutivo na vida, sabe? Eu tinha bloqueio no meu trabalho, eu já era na época tradutor, já era roteirista de YouTube já. E, cara, eu ficava travado, real. Eu travava forte, assim, sem conseguir pegar um texto pro trabalho, sabe? E é uma coisa assim, que era o que pagava minhas contas na época, sabe? E aí eu parava tudo, tirava assim uma semana pra ficar só escrevendo, escrevia e... né? E aí me sentia renascendo, sabe? Mas eu via que eu não queria isso pra mim. Eu queria viver essa vida de trabalhar feito condenado e aí de alguns meses escrever tipo um texto, muito mais por necessidade da minha mente botar fora alguma coisa do que realmente por estar produzindo algo. E eu falei que não, cara, eu quero
alcançar meus objetivos, eu quero ser um escritor, né? Então como é que eu posso não ficar meses sem escrever? É isso que eu quero falar aqui com vocês. Como que a gente pode não ficar meses sem escrever? E, como eu sempre falo, dúvidas, críticas, sugestões, fiquem à vontade para falar aqui no chat. É sempre melhor quando vocês comentam, quando vocês falam as dificuldades, os desafios de vocês, quando vocês falam também o que vocês fazem, o que funcionou para vocês, o que não funcionou para vocês. Isso sempre fica 1000 vezes melhor quando vocês participam. E é isso que eu quero é para vocês, senhoras e senhores. Então, bora também interagir aqui, bora manter aqui esse diálogo para a gente fortalecer aqui todo mundo, tá bom? A Jaque Machado, escritora, falou: escritores dopaminados. A dopamina eu não sou biólogo, né? Mas sei que a dopamina, de fato, faz parte desse processo louco aqui, inclusive, né? Café tá aqui para isso, inclusive. O Rafael falou: meu ritmo de escrita melhorou quando parei de esperar pela vontade ou inspiração chegar. Façam, a vontade de fazer chega durante o processo. Isso aí é um ponto excelente. Não ficar. Se você ficar esperando a hora certa de escrever, você não sai do lugar. Você fica encalhado, sabe? Quando você se produz, se mantém, quem foi que falou? Vou até pesquisar aqui quem disse isso, com uma frase aqui na cabeça. Aqui. A frase é: excelência é um hábito, basicamente. Aqui, ó, foi o Aristóteles que ele falou: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Olha só. Nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato, é um hábito. E lembre-se disso. Foi Aristóteles que disse isso antes de Cristo. Antes de Cristo chegar na Terra, Aristóteles já tinha mandado essa pérola, tá bom? Então, senhoras e senhores, excelência é um hábito, não é um acaso. Às vezes a gente sente que, se eu escrever sem estar inspirado vai ficar ruim. Pelo contrário, se ficar escrevendo de vez em nunca, aí que fica uma bosta mesmo. Para que a sua escrita fique boa, você tem que ter a constância, você tem que, se esforçar. Eu fico pensando o seguinte, senhoras e senhores, eu já vi alguém falar: uma palestra de escritores, alguém falou que não pode apressar a arte. Eu pensei, caraca, imagina só se eu compro um ingresso para um show do Foo Fighters e os caras não sobem no palco porque não estão inspirados. Imagina, né? Meu querido, os caras têm que dar um show, eu tô ali, né? Tudo bem que a escrita não é uma arte, um ofício de um espetáculo, né? De uma plateia, de um palco, mas tem que sair, né? Imagina só um músico também no estúdio, indo gravar o álbum: não tô inspirado, hoje não vai rolar. Não rola, tá? Não é assim que funciona. Imagina tem histórias, né, do Michelangelo, que ele brigava muito porque a igreja que contratou ele para fazer o teto da Capela Sistina tava cobrando, apressando ele chegou a largar aquela bodega lá e pela metade por um tempo, até fazer as pazes com a igreja, né? Mas, cara, o cara tava lá fazendo o trabalho dele. Mas isso é um ponto, sabe? Imagina só, a igreja não ficou esperando o Michelangelo fazer quando estava esperado, a igreja cobrou o Michelangelo e ele fez. Se for parar pra pensar, a Capela Sistina foi um job. Ontem perguntaram sobre como viver de escrita. Temos que lembrar disso, senhoras e senhores. Capela Sistina foi um frila, tá? Capela Sistina foi um frila. Modo de falar, lógico, contemporâneo. Mas, cara, artista presta serviço. Ok? Lembrem-se disso, senhoras e senhores. Lembrem-se disso, que o artista presta serviço. Então, para vocês monetizarem a arte de vocês vão ter que encontrar aí formas de monetizar a sua arte. Mas não é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de rotina de escrita. Eu vou ler aqui alguns comentários e vou falar do assunto de hoje. Isabel Travassos: boa noite, pessoal. Tô aqui jantando e assistindo. Boas-vindas, bom apetite, Isabelle. Will Teixeira 177: tem algumas dificuldades em manter uma rotina sempre de uma quantidade quantidade X de palavras, às vezes a concentração não entra. Vou falar disso agora, mas antes de eu falar, senhores, é importante lembrar que estamos com vagas abertas para a iniciativa Escrita Épica. Se você está escrevendo o seu livro e você quer garantir uma escrita excelente, e se você quer
eternizar o seu nome no mercado editorial, o curso e a iniciativa Escrita Épica são a oportunidade ideal para você. Basicamente, com a iniciativa Escrita Épica, você vai dominar a sua criatividade, vai alcançar a maestria na criação de personagens, na criação de cenários e na escrita de roteiro, e vai ter também uma leitura crítica. Eu, Bernardo, já tenho 2 livros publicados, já estou no mercado editorial já há alguns anos. Eu vou ler o seu texto, vou dar um feedback por escrito. Você vai ter uma consultoria comigo de 1 hora e nós vamos também organizar uma coletânea de contos com textos dos inscritos na iniciativa Escrita Épica. Então vai ser uma experiência de ter um livro publicado, uma experiência assim, real, legítima do que é mercado literário no Brasil. De ter todo o processo de escrita, de avaliação, de copydesk, de revisão, tá bom? E também de publicação. Eu vou planejar isso tudo aí para estar fazendo esse produto aí, esse lançamento, né, entre final desse ano, no máximo início do ano que vem. Mas já vou estar já ao longo do ano, já vou estar já recebendo o texto da galera e já passar esse processo, né, de avaliação dos textos e tudo mais, tá bom? E quem se inscrever até domingo agora já ganha mais leitura crítica. Cada leitura crítica é de 5.000 palavras, então em vez de 5.000, que é o básico, vai ganhar 10.000 palavras de leitura crítica, quem se inscrever até domingo, mais 1 hora de consultoria, 2 horas de consultoria. E como eu quero realmente oferecer assim, tudo de bom para vocês, a cada 10 inscritos na iniciativa, eu vou dar para todo mundo mais 5, todos os que já escreveram agora, tá? Mais 5.000 palavras de leitura crítica e mais 1 hora de consultoria. Então, assim, é para não faltar mais nada para você contar a sua história do seu jeito, usando a sua criatividade, usando a sua liberdade criativa, mas de maneira que se conecte com os leitores, de maneira que você consiga se conectar com quem vai ler você e aí conquistar leitores e blogs por todo o Brasil, ok? Então, e já estamos chegando na primeira meta. Vão ser 10, né? A cada 10, né, mais 1.000. Mais 5.000 palavras e mais 1 hora de consultoria para todo mundo. Todos que já se inscreveram, que vierem se inscrever depois, ok? Então, senhoras e senhores, estamos chegando na primeira meta. Vamos chegar em breve, essa semana ainda vamos chegar na primeira meta para a gente ampliar aqui essa oportunidade e para ficar melhor de todo mundo. E, lógico, né? Alguém perguntou aqui o valor aqui. O Will Teixeira pergunta aqui, qual é o preço do curso, Bernardo? O preço desse pacotão, dessa oportunidade, está por R$500, só R$500. Senhoras e senhores, sim, a leitura crítica e a consultoria já daria mais do que isso. Ainda tem horas e horas e horas de conteúdo dentro do curso, tá? Então, assim, é muito conteúdo para um valor, assim, que é uma oportunidade excelente e futuramente, né, quando eu abrir vagas de novo, o preço com certeza vai alterar, porque é muito conteúdo. E eu, Bernardo, tenho muito trabalho de estar lendo o pessoal, fazendo feedback, de estar dando consultoria e também de estar organizando. Então, para eu conseguir mediar isso tudo, né, a gente tem que fazer uma coisa que fique bom para todo mundo. Então, essa é a melhor hora para você, de fato, fazer essa mudança, essa virada de jogo ao seu favor na sua escrita. O Rafael Olive Lima falou, Bernardo, qual o gênero que você mais gosta? Isso afeta muito a rotina de escrita? O gênero não afeta a rotina de escrita, tá bom? O gênero que eu mais gosto é espada e feitiçaria, fantasia medieval, fantasia sombria, tá? Mas eu gosto também de horror e também gosto de ficção científica. Eu botaria meu top 3, né? Espada e feitiçaria, horror e sci-fi. Rotina de escrita. Senhoras e senhores, ponto 1 aqui sobre rotina de escrita. Vocês vão precisar testar. Vocês vão precisar experimentar. Vocês vão precisar descobrir qual que é o melhor momento para vocês escreverem. O momento que vocês podem. E ponto 1 aqui para você ter uma rotina de escrita é, senhoras e senhores, para tudo e avalia a sua rotina. Pensa, quanto tempo você tem livre para você? Você tem que acordar cedo para ir trabalhar ou estudar? Você tem família? Você mora longe do trabalho? Isso tudo conta. Isso tudo conta, tá bom? E aí, quanto tempo você tem livre para você?
De repente, fala, Bernardo, eu trabalho muito, só tenho domingos livres. Então vamos ter que adaptar aí a sua rotina de escrita nos seus domingos livres, ok? Ah, Bernardo, eu tenho as noites livres, tenho manhãs livres, né? Eu, Bernardo, gosto de escrever de noite, madrugada, porque minha filha dormiu já e eu posso escrever sem interrupção. É a hora que eu mais gosto de escrever, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, eu já escrevi, tipo, enquanto almoçava, que era para enviar um e-mail pro clã aqui do Mistério do Multiverso, entendeu? E aí, senhoras e senhores, tipo, tava correndo, tava apressado, era o tempo que eu tinha e foi. Foi aquele momento ali, sacou? Então, a gente. Mas não sou eu que vou falar pra vocês, vocês têm que ter 1 hora todo dia, vocês têm que ter 2 horas, é melhor. A pergunta que eu vou te fazer e você que vai responder pra você mesmo, tá? Pra você, é melhor produzir um pouco todo dia ou produzir muito um dia? Percebe? Então, para alguns, Bernardo, eu posso 1 hora de noite de segunda a sexta. Para outros, Bernardo, eu posso terça e quinta, 2 horas por dia. E aí? Né? O que importa é você encontrar o seu caminho, o seu jeito, né? A sua rotina do jeito que for melhor para você. Entendeu? E aí, ponto 1 é isso. Não sou eu que vou te falar. Não sou eu que vou encontrar para você o seu caminho. É você que vai fazer isso. Esse é o ponto 1 aqui. Ponto 2. Vocês estão muito calados, tá? Enquanto eu falo aqui o ponto 2, fala aqui pra mim. Você prefere produzir um pouco sempre ou muito às vezes? Comenta aqui no chat. Um pouco sempre ou muito às vezes? Para eu conhecer vocês, você ver quem aqui tá comigo. Eu, Bernardo, assim, gostaria de produzir muito sempre. É como eu gostaria, particularmente. Eu tento produzir um pouco sempre. Essa semana, por exemplo, eu tava na correria para revisar o meu livro atual. E aí eu consegui, assim, fazer boa parte da revisão já. Falta eu terminar de revisar um conto, entendeu? E aí, esse fim de semana, revisei um conto em um dia, revisei outro conto em outro. Aí teve um conto que era maior, levei 2 dias para revisar. Esse conto vai me levar 3 dias. Já revisei a primeira parte ontem. Hoje vou revisar mais uma parte dele e amanhã vou revisar outra parte. Então, agora, nesse momento, eu tô fazendo nesse ritmo. E depois, quando eu for, né? Quando eu for continuar escrevendo o livro, eu vou, cara, meter a cara para produzir todo dia. Eu vou meter a cara para produzir todo dia. Todo dia. Tá? Mas é porque. Esse é outro ponto importante, senhores. Rotina é ajustável. Não, às vezes a gente pensa, não, eu tenho que escrever assim 10 horas por semana e para sempre. Aí você não bate a sua meta de 10 horas por semana e já desanima, aí fica fazendo 0 hora por semana. Olha só que doideira. Então, percebe, senhoras e senhores? Então, rotinas são ajustáveis, rotinas são flexíveis. Você vai precisar rever. Se hoje você pode 10 horas por semana, ótimo, escreva 10 horas por semana. Se daqui a 3 meses, sabe, mudarem você no trabalho, botarem você trabalhar em outro lugar, sabe? E agora você leva mais tempo para chegar em casa e você agora só tem 5 horas por semana para escrever, não desanima, mantém escrevendo 5 horas. Cara, escrever 1 hora por mês são 12 horas ao longo do ano. Já é melhor do que 0. Na verdade, você pode levar de repente 10 anos para escrever seu livro e, tudo bem. Melhor do que não escrever nunca. Eu penso isso. Uma coisa que me motiva, não sei se isso serve pra você, uma coisa que me motiva é, cara, se eu não fizer, eu não chego lá nunca. Eu prefiro trabalhar para chegar onde eu quero chegar em 10 anos do que ficar parado, ficar estagnado e não chegar nunca. Percebe? Então pensa nisso também. E aí você, quando você precisar adaptar, você adapta. Até lá você... Agora, primeiro, você busca o que funciona para você.
Mas com isso em mente, vou precisar, porventura, me adaptar e reavaliar, e reajustar, e adaptar minha rotina. Faz parte, beleza? Vocês responderam, que alegria! Eu fico realmente muito feliz quando vocês respondem, de coração. São muito caladores aqui. TE-CHODM. Produzir um pouco sempre. O Camatos 2 falou: minha rotina de escrita é um pouco todos os dias. Zé Travassos. Depende do tempo, mas acredito que um pouco sempre, ser mais produtivo. Cadê? Quem mais falou? A Jaqueline falou aqui. Jaque Machado, um pouco sempre. Alexandre, um pouco sempre. Quando tenho tempo, produzo muito. Rafael. Normalmente eu determino algumas milestones, algumas metas, no caso. Sentar e escrever até chegar no ponto desejado do livro. Fazer um pouquinho em pouquinho me traz a sensação de que não estou evoluindo. Então, né, fazia com meta, né? O TechoDM. Tenho que começar a produzir uma rotina de escrita para ontem. Todos nós. Alexandre Matos M. Tento escrever uma página por dia. Boa. Quando estou inspirado, faço mais. Na hora do dia que tem disponível. Bom, acho que todo mundo aqui então prefere, né? Mais ou menos quase todo mundo aqui prefere fazer, quase todo mundo, né? Prefere um pouco sempre. A gente preferiria muito sempre, né? Convenhamos, né? Aqui, mais um comentário aqui. O Cristiano Sardinha falou um pouco sempre também. Todos nós preferiríamos, né? Preferiríamos muito sempre, mas a gente faz o que a gente pode fazer. Então, senhoras e senhores, outro ponto também. Eu perguntei que vocês preferem, mas vocês conseguem fazer pouco sempre? Ou, né? Ou alguém aqui só tem o domingo livre? Aí, se eu tivesse só o domingo livre, o que o Bernardo faria? Ou eu iria, tipo, todo domingo chegar e falar assim: família, vou sumir por 1 hora, 2 horas. Tá? Licença. Ou ele chegar e falar: família, um domingo por mês eu não existo. Um domingo por mês eu fico dedicado só a escrever. As duas opções me parecem válidas, tá? E aí, vamos ver, né? E aí, de novo, né? Dependendo, família, poxa, sabe? Por exemplo, aqui, estamos agora no meio do ano. E eu, Bernardo, sou um cara que no momento estou insatisfeito com a minha escrita, que eu acho que eu escrevi muito pouco, que eu estava cuidando de outras coisas, cuidando aqui do perfil dos mochileiros, cuidando da Távola do Dragão, uma outra iniciativa minha, cuidando agora também da escrita épica. Então, assim, eu faço tanta coisa que eu fiquei sem tempo de escrever, da minha escrita. Então, eu estou insatisfeito no momento com aonde eu cheguei, que eu estou na metade do livro. Eu quero concluir para ontem, né? E aí, acho válido, por exemplo, caraca, cheguei no meio do ano e estou muito longe de alcançar minha meta. E aí, nesse caso, família, eu não tenho mais domingos. Vou passar aí alguns domingos, tá? Trancado produzindo, que é meu objetivo. Quem te ama vai compreender e vai respeitar, senhoras e senhores. Beleza? E aí, eu, Bernardo, vou entrar nesse modo. Vocês vão me ver no modo também frenesi, produzindo, escrevendo, feito um louco. Aqui até concluir a escrita do livro. Se ligou? Então, essa que é a parada. A gente adaptar do nosso jeito, adaptar o que faz sentido pra gente, lembrar que vamos precisar mudar ao longo do tempo também e fazer aquilo que faz sentido pra gente e também manter, não deixar a peteca cair, tá? Então, senhoras e senhores, um passo é esse, né? Como eu falei, passo 1, avaliar. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Para de ficar pensando que eu queria ser igual o King, que publica todo ano, sabe? Que escreve aí, ele fala que escreve 2.000 palavras por ano. Vou dar aqui uma informação muito importante. Me escuta aqui. Quem está aqui comigo agora vai ter uma informação que eu acho bem bacana. Eu acho que é muito importante. Ou você estipula tempo, ou você estipula a quantidade de palavra. As duas coisas dificilmente você vai alcançar, tá? E você vai se embananar. Então você fala, né? Que nem quem falou aqui do milestone, né? O Rafael falou milestone, ele escreve até um ponto, né? Então, pro milestone, pro Rafael, né? É uma meta, de uma quantidade de palavras. Para outros vai ser tempo. Eu, Bernardo, também foco mais no quanto que eu estou escrevendo e menos no tempo que me leva a escrever. Se eu levar 1 hora para escrever, bacana. Se eu levar 8 horas, eu não paro até chegar onde eu quero chegar. Sabe? Se eu falar, hoje eu vou escrever 2.000 palavras.
Posso levar 1 hora, posso levar 8 horas, mas eu vou, tá? 8.000, eu vou na... Eu prefiro calcular por quantidade de palavra e de página. Eu calculo por aí. Eu calculo geralmente no mínimo 1.000 palavras, no mínimo. Aí dependendo do dia, né? Tiro um descanso, respiro, volto, escrevo mais 1.000 palavras, ou dependendo do dia, né? Beleza, amanhã eu volto, da rotina, né? De novo. Se eu tem que amanhã acordar cedo, sabe? Ou então, pô, minha filha tá em prova e eu preciso estudar com minha filha. Aí nesses casos, né? Já acaba precisando fazer ajustes. Mas ou você separa um tempo para você produzir dentro desse tempo, ou você estipula uma quantidade de palavra e fala, vou produzir até alcançar essa quantidade estipulada. As duas coisas vão te quebrar. E vou escrever 10.000 palavras em 1 hora. Aí você não bate essa meta, você chega... Olha que louco, tô dando exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? Mas vou escrever 10.000 palavras por hora. Dá meia hora e você não alcançou 5.000 palavras, óbvio que não, porque é absurdo isso, você pira, você arranca os cabelos, tá? E aí, outra coisa, senhores, também, dica aqui muito importante também. Vamos lá, senhoras e senhores, vocês, o que vocês vão fazer? Ó, aqui o passo a passo, tá? Eu vou dar mais uma etapa também nesse passo a passo. Avalie a sua vida e vê aonde você consegue encaixar a escrita na sua vida. OBS, Bernardo, não me encaixo, não dá para encaixar. Sacrifica algo. Ou então trabalha justa para conseguir. De repente, chega no trabalho e fala, preciso, sabe, trabalhar num lugar mais perto da minha casa. Né? Ou então, se for o caso, preciso me mudar mais perto do trabalho, que fizer mais sentido para você. Você, de repente, hoje não consegue, mas, poxa, em 1 ano você consegue. Em 1 ano você consegue ajustar a sua vida profissionalmente. Ao menos a sua escrita merece que você se esforce para tentar conseguir isso. E aí você ajusta a sua vida para encaixar a escrita, se você não consegue de jeito nenhum. Agora, eu acredito que a maioria aqui consegue de algum jeito. Então, não tem tempo, sacrifica algo. Tá bom? Então, avalie a sua vida e vê aonde que você consegue encaixar a sua escrita. Estipula meta de tempo ou de palavra. Tá bom? E aí você vai botar isso em prática. E depois que você botar isso em prática, daqui a um tempo, daqui a um mês no mínimo, você vai reavaliar. E vai ver a quantas anos. Tipo, ok, eu estipulei que eu vou escrever tantas horas por semana e eu progredi tantas palavras fazendo isso. Opa, temos aqui agora você tem a sua... Toda live eu quase quebro minha mesa. Né? Acho que eu fui apoiando meu joelho na mesa e toda live eu quase quebro ela. E voltando. E aí você vai ter os seus dados. Porque não importa o que eu, Bernardo, faço. Não importa o quanto eu alcanço por semana, por mês. O que importa é você. Naturalmente, você vai conseguir pouco num primeiro momento. E com o tempo você vai progredindo. Seja porque você vai com o tempo conseguindo escrever por mais tempo até. Bernardo, eu escrevo por 1 hora e canso. Foca, continua. Daqui a pouco você vai conseguir escrever por 2 horas. 3, 4, vai aumentando. Bernardo, você escrever só 1.000 palavras, eu canso. Continua focando. Daqui a pouco você vai ver se você está escrevendo 2. Beleza? E outra coisa, quando você for calcular o seu progresso, lembre-se que progresso de escrita não inclui apenas quilometragem de palavras. Não inclui apenas quantas palavras você conseguiu escrever em quanto tempo. Inclui também o quanto você revisou. Inclui também pesquisas que você fez. Você pesquisar informações sobre um país. Fiquei em dúvida sobre alguma coisa da leis medievais e tive que pesquisar, sabe? Quis pesquisar um folclore diferente. Sabe? Tempo de pesquisa. Um dia que você não escreveu, mas fez uma pesquisa válida para sua escrita, é um dia de sucesso. Não confunda isso. Às vezes você fala, poxa, eu estava escrevendo por semana 5.000 palavras, semana eu escrevi só 1. Tô mal. Mas se você for honesto com você também revisou muito essa semana. Ou então também pesquisou muito essa semana. Então você tá ótimo. Beleza? Então lembre-se disso também. Vou ler aqui com alguns comentários. O El Zurk, qual a sua média de palavra por capítulo? Depende. No mínimo, assim, acho que é umas 3.000, tá? Palavras no mínimo. Aí, algumas vão para 10.000,
tem capítulo de 12 mil, tem capítulo de 16 mil no próximo livro. Já o que eu escrevi de horror psicológico é menor. Tem capítulo, acho que de 3 mil, 5 mil no máximo, eu acho. 7 mil no máximo, eu acho, tá? Então varia. Mas é na casa de algumas milhares de palavras, que eu posso dizer, por capítulo. Eu escrevo capítulos longos. Eu gosto de ler capítulos pequenos, prefiro ler capítulos pequenos, mas eu gosto de ler capítulos. Eu escrevo capítulos longos, vai entender, né? Jaque Machado, escritora, acha que vale a pena, ao estipular metas de palavras ou o tempo, fazer um calendário de execução? Cara, eu não faço isso, mas acho válido, né? O que eu faço é manter meu foco. No caso, por exemplo, estou escrevendo um livro, então eu tenho o meu livro. Eu não faço um calendário, mas eu tenho ele como ele é minha bússola, ele é meu norte. O que a Jaque falou, senhoras e senhores, eu acho importante, pode servir para você. Que tal? Né? Experimenta. Se der certo, você faz. Se não der certo, você não faz. Estipula o seu norte. O que norteia a sua rotina. O que me norteia, eu, Bernardo, é o meu objetivo. No caso, o livro. Eu tenho um livro para escrever, estou focando nele. Sacou? Então é isso que me norteia. Agora, para algumas pessoas, pode ser um calendário, como a Jaque falou, pode ser uma meta de tantas palavras, né? Pode ser outras coisas. Então, anota aí no seu caderno. Experimentar, estipular um norte. Para você ter, né, algum direcionamento para você se guiar, para você manter o seu foco. Beleza? A propósito, senhoras e senhores, isso tudo que eu estou falando aqui, eu tenho um artigo escrito gratuito. Então, se você quer um artigo para você ler com calma, para você também imprimir e rabiscar o artigo e etc., e você guardar para você, me manda inbox, tá? Esse artigo ele tá no Compêndio de Escrita Criativa, que é basicamente um livro gratuito que eu ofereço para as pessoas, tá? O livro tem já mais de 100 páginas já, só sobre escrita criativa e mercado editorial. Então, Bernardo, eu quero ler o artigo de escrita criativa sobre rotina. Me manda inbox e fala comigo, tá? Eu vou pegar seu e-mail e vou te inscrever no clã dos mochileiros, que é para você estar sempre recebendo conteúdo gratuito lá, tá? Sempre texto, sempre artigos. O último que eu enviei foi sobre como descrever personagens. Era mais focado realmente na parte de produção mesmo, né? Rotina tá na parte de produção, mas é menos mão na massa, né? E mais como preparar a massa, como lidar com essa massa, né? Ó, de novo aqui na minha mesa. Enfim. Então, senhoras e senhores, isso tudo tá no artigo, é um artigo muito irado. Me manda inbox que eu depois te mando também esse artigo para você ler com calma, tá? Rafael, também gosta de sempre dar conclusão a cenas antes de parar de escrever no dia. Bateu meta de palavras, mas a cena ainda está pendente. Continua até concluir. Interessante essa meta, essa tática. O Taramataro, escritor best-seller em inglês, ele faz o contrário do Rafael. Acho bacana ter em conta isso. A dica dele é não conclui. Que é quando você não conclui, você vai, no dia seguinte, estar se coçando para voltar a escrever. Né? Então, de repente, cada um de vocês avalia. Eu também prefiro concluir a cena, particularmente. Se eu largo a cena no meio, porque é uma coisa deu errado. Agora, experimenta você também o que você prefere. Fazer igual a mim, igual ao Rafael, que escreve, foca até concluir a cena, ou experimentar o método do Taramataro de deixar a cena em aberto para depois, né, para engatilhar a sua mente, né, para você conseguir, para você amanhã ficar se coçando para ir lá e terminar o que você não concluiu, né? Comentem aqui também, vocês enquanto isso, comentem aqui, vocês preferem escrever até concluir a cena? Ou vocês não têm apego a isso? Vocês largam aonde está, param na metade mesmo e voltam no dia seguinte, voltam depois, né? Comenta aqui embaixo. Quem escreve... Fala, eu escrevo até concluir, né? Ou não escrevo até concluir. Vamos ver aqui também se o pessoal é no estilo eu e Rafael ou se o pessoal vai no estilo do Taramataro. Água.
Caraca, o meu celular caiu aqui, do nada. Eu nem barrei nele, caiu. Aqui. Camatos falou, escrevo até concluir. Então, somos 3 aqui no time de escrever até concluir. Vocês, senhores, comentem também. O Forte 21 falou, cheguei caindo tudo. Foi você que me derrubou, Forte. Então, foi você que deu uma banda aqui no meu celular para ele tombar? Por acaso? Brincadeira, senhores. Então, senhoras e senhores, como eu ia dizendo, vocês estão aqui ainda? Eu tô aqui ainda? Parou aqui o chat, parou aqui de ter interação. Vocês estão me ouvindo, senhores? Porque aqui, o Forte falou, fui eu, kkkk, se é pra tombar. Pra cair, pra descer, né, todo santo ajuda, é o que falam. Então, aqui estranho na minha tela, é porque eu fico com a live aberta no computador pra eu conseguir ler os comentários com mais calma. Pronto. Aí tinha travado aqui na tela do celular, travou e não voltou. Na tela do celular não, desculpa, na tela do computador. Então, senhoras e senhores, além disso tudo que eu falei, eu acho bacana você ter assim, a autocobrança, tá? Eu digo o seguinte, a gente tem que produzir, de preferência, no amor. Mas se o amor não está funcionando, vai na dor. Eu falo muito sobre bloqueio criativo, sobre como curar o bloqueio criativo, né? Então, é importante a gente ter, sabe, lembrar que escrever é prazeroso, sabe? Há prazer na escrita. A gente não escreveria. Digo mais, se a escrita não está prazerosa, tem algo muito errado acontecendo. Entendeu? Então é importante você também lembrar disso. Então, se você está com dificuldade de escrever, se está cansado, se deu a hora de escrever e você tá mal, cara, tá errado. Sabe? Tá errado. Então, experimenta você. Aí, esse é outro assunto, tá? Bloqueio criativo é outro assunto, não é para hoje. Mas lembra disso, que você, a hora de escrever é uma hora assim, bacana do seu dia, algo que você escolheu fazer, sabe? Algo que vai gerar frutos na sua vida, algo que vai eternizar o seu nome no mercado editorial. Mas se não estiver funcionando, vai na dor. Se você estiver estressado e não sai, brother, espreme o seu cérebro, sabe? E vai. E lembre-se que você tem um objetivo, que é escrever a sua história e publicar o seu livro. Tá? Então, lembre-se disso sempre que você for pensar sobre sua rotina, sempre que você for pensar se você deve ou não escrever, pensa nisso. Além disso, senhoras e senhores, uma dica que eu dou também sobre rotina, tá? Não se permita dar a mesma desculpa 2 vezes para não escrever. Então, não escrevi hoje que eu tô muito cansado. Nossa, eu tô bocejando, vou dormir. Beleza. Dia seguinte, deu hora de escrever e tá cansado ainda de novo? Escreve cansado, tá? Ai, briguei com mozão. E aí eu tô chateado, tô triste. Não vou escrever porque eu tô pensando só no mozão e na briga. Tá bom, não escreve, tá triste, né? Beleza. Dia seguinte, briguei com o mozão de novo. Pô, brother, o seu livro não briga com você. Os seus personagens não brigam com você. Se mozão tá brigando com você, deixa pra lá o mozão, vai escrever. Até pra mozão ver que você tem o seu objetivo, que você tá na sua meta. Eu aposto que mozão vai adorar saber que você tá produzindo, sabe? Acho que o mozão vai olhar e falar, caraca, que legal, né? Tipo, ou então que preocupante, né? Tipo, nossa, briguei e a pessoa foi lá e foi produzir, sabe? Foi focar na sua meta, sabe? Brother, né? Acho que se a pessoa gosta de você, ela vai ficar feliz por isso, sabe? Se ela foi feliz por isso, aí faz igual a Isabelle. A Isabelle falou aqui, acaba o namoro. Pô, brother, se a pessoa com quem você tá não tá te ajudando, reavalia aí, sinceramente. Eu conheci um cara que ele vivia em crise, porque a esposa dele, ele era militar, a esposa também, acho que era policial, era PM, acho que era isso, ou era militar, acho que era militar, não era PM não. Ele e a esposa eram militar,
E a esposa dele achava que isso tudo era bobeira. Teatro, ele curtia teatro, ele tá fazendo pós em letras, coisa ele fazendo pós em letras, e achava que tudo bobeira. E ele sofria com isso. Nem sei se eles estão juntos ainda hoje em dia. Então, mas sinceramente, poxa, se a mulher não tava apoiando ele no que tava curtindo fazer, né? Eu sinceramente não ficaria triste se ele me falasse, porra, me divorciei. Acho que seria, talvez, se fosse melhor pros dois, né? Se os dois não estavam mais compatíveis, né? É melhor terminar uma coisa que não faz sentido do que ficar mantendo isso vivo, manter algo ruim vivo e não dar vida ao que te faz bem. Isso que eu acho que não tem sentido. Mas aqui não é coach de relacionamento, aqui é rotina de escrita. Então, senhoras e senhores, recapitulando, tá? Vou recapitular, vou ler os comentários e vou me despedir de vocês. Tem live, né, no perfil da editora Pendragon, 9 horas, que eu vou estar lá. Então, quem quiser continuar aqui focando em produzir, focando em escrever, live, 9 horas, perfil da editora Pendragon, tá? Mas antes disso eu vou recapitular, vou ler os comentários e vou me despedir. E vou antes beber água. Então, senhoras e senhores, como que você vai fazer para você ter a sua rotina de escrita? Vai primeiro, ponto 1, avaliar a sua vida hoje e ver aonde que você consegue encaixar a escrita na sua rotina que você já tem. Ponto 1 é esse, tá? Faz essa avaliação e falar, ok, eu consigo escrever 1 hora por dia, consigo escrever 3 horas na sexta-feira, né? Consigo escrever o domingo inteiro. Ver o que faz sentido para você. Ver o que faz sentido para você, tá? E encaixa. Ponto 1. Ponto 2. Você vai, se possível, fazer algum sacrifício, faz parte e vale a pena, sinceramente. Você vai se esforçar para atender essa meta e avaliar, e fazendo e avaliando, tá? De repente você achou que conseguiria 3 horas por dia, todo dia, e vê que tá ficando pesado para você, de repente diminui isso. Ou então você percebe que, pô, você tá conseguindo ir mais longe do que você esperava, e aí você, em vez de ficar só 3 horas, vai ficar agora 4 horas, né? Só não esquece de dormir, tá, por favor? E de comer, isso é importante, né? E você vai estabelecer meta de tempo ou de quantidade de palavra, isso é importante. E você vai, depois aí de 1 ou alguns meses, fazer uma avaliação do quanto você produziu nesse tempo, né? É bacana ter registro, né, semanal, de repente mensal, e ver se você está de fato alcançando esse objetivo. Bernardo, estou fazendo isso já há 6 meses, não estou nem na metade do livro. Opa, então tem que ver o que você pode fazer aí para você potencializar, né, otimizar o seu tempo, otimizar a sua produção, não é verdade? Então, calcular isso tudo, avaliar isso tudo. E quando necessário, reajustar a sua rotina. Sempre. Isso faz parte. Sem apego também, sem grande apego. Eu acho que mas em vez de ter apego à rotina, tem apego à produção. Se cobre de estar produzindo. E é isso. Se, poxa, aconteceu algum imprevisto e você a semana inteira não produziu nada, o problema não está em você. Não se culpa por não conseguir manter a sua rotina. Se culpa por não estar produzindo. Aí foca nisso. Tem que produzir. Sabe, tipo, por exemplo, assim, cara, eu planejei escrever 1 hora por dia, de segunda a sexta, e a semana não escrevi nada. Pô, agora é sábado, compensa aí, escreve aí, tá? Então a gente vai fazendo esses ajustes, fazendo essa, calibrando, né? E se conhecendo. E quando necessário a gente ajusta o que a gente está fazendo. E aí, depois você repete o ciclo e mantém isso sempre. O que não pode é ficar 1 mês sem escrever, senhoras e senhores. 1 mês inteiro sem escrever. Se você chegar a 1 mês sem escrever, vamos combinar aqui. 1 mês sem escrever, para tudo deve estar acontecendo. Beleza? E aí você vai conseguir ter essa constância e alcançar os seus objetivos. Vou olhar aqui os comentários. Ok. O Alexandre Matos, mas na dor não fica ruim? Não, na dor fica ótimo. A dor faz milagres. Zé Travassos, vai na base do ódio. Esse é o espírito, velho. O Forte falou aqui, fiquei 4 anos com a história sem ser continuada. Voltei do nada esse ano e reformei o primeiro capítulo. Isso acontece muito. Eu também reescrevi o primeiro capítulo do meu livro quando estava escrevendo.
Zé Travassos. Quem não está para somar, a gente subtrai. Esse é o espírito. Senhoras e senhores, vou me preparar para a live de 9 horas no perfil da História Pendragon. Quem for para lá, vai ser uma honra te encontrar lá. Quem chegou aí pela metade, no final, volta lá no começo da live e vê o começo, que foi um bate-papo muito irado que teve aqui. Amanhã tem mais, amanhã é quarta-feira, né? Amanhã a live vai ser às 8 horas também de noite, de novo, tá? Na quinta-feira deve ser às 9 a live, vou ver ainda, mas eu vou avisando vocês. Fica de olho aqui nos stories, né? Olha os stories para vocês verem tudo de live, mas amanhã com certeza vai ser live às 8 horas. Vou até ver aqui qual que é o tema de amanhã, que eu postei, foi quando? Foi ontem que eu postei? Quarta-feira, mercado editorial, se posicionando entre profissionais. Então amanhã eu vou falar sobre como se posicionar no mercado editorial. E quem está buscando dominar a sua criatividade, usar a sua criatividade do jeito que você quiser, tá? Porque nós somos os donos da nossa criatividade. Somos nós que dizemos o que a criatividade faz, o que faz, quando faz, aonde faz. E com isso, a gente consegue se conectar com nossos leitores. Então, para você dominar a sua criatividade, escrever histórias épicas que vão conquistar leitores pelo Brasil todo e vão eternizar o seu nome no mercado editorial, para você alcançar esse objetivo e também para você ter feedback por escrito do seu texto, consultoria de 1 hora para falar só sobre suas especificidades e também participar de uma coletânea de contos ao fim do ano, ter aí um texto seu publicado num livro físico, tá? Confere, eu expliquei tudo isso no post sobre a iniciativa Escrita Épica, tá aqui no perfil, e tem o link na bio. Corre lá no link na bio, Escrita Épica, que é assim a melhor oportunidade de todos os tempos no mercado editorial brasileiro, tenho certeza, senhoras e senhores. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, me manda inbox. Show, senhoras e senhores? Então, até a live, às 9 no Pendragon, até amanhã, 8 horas aqui, e também a gente se barra pelo multiverso. Uma honra.